IFPB Campus Campina Grande apresenta Movimento Operário de 1917 no Brasil. Antes de morrer de fome, vamos morrer combatendo! Greve! 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 Mas o que foi o Movimento Operário de 1917 no Brasil? Sobre o movimento operário de 1917, a qual concentrou-se 700 mil trabalhadores só na cidade de São Paulo, que ocorreu em São Paulo, principalmente, e eu ficarei responsável sobre como a história é dita, como a história é nos vendida, e posteriormente Miguel falará sobre a história debaixo dos panos, né? Eu vou falar sobre os antecedentes que incidiram a greve geral, que não havia regulamentação do trabalho, e como a asseguração de aposentadoria, saúde médico, também havia grande invasão de imigrantes no Brasil para exercer trabalhos nas fábricas, sendo um covador importante para trazer ideologias da Europa, né? Porque principalmente vieram italianos, portugueses, etc. Também havia concentrações de operários, como os sindicatos, a qual é interessante, a qual forneceu benefícios, né? Também o mutualista, que é o nome dado, é que havia uma associação de funcionários ao qual pagavam uma taxa, que é os sindicatos, e forneciam benefícios, direitos, né? E também tem dois fatores importantes, que são a ideologia, anarquismo e socialismo, né? O ideário socialista que eu fosse no século XX no Brasil, né? Provindas de imigrantes. E também, como os imigrantes têm poder político, então acabou, né? Não tem poder no legislativo, né? Dificultando mais ainda. O anarquismo também é uma ideologia que agora idealizava uma sociedade igual, fraternal e sem de qualquer poder. E também é interessante falar que, tipo, a greve aderiu os dois estados, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, a qual parou todos os países. E também, por fim, eles resultaram os empresários ceder um ajuste salarial, ao qual consequentes da Primeira Guerra Mundial, que elevou os custos de vida. Também, acabando aqui, por fim, o Congresso aprovou lei social após 10 anos, como a limitação de trabalho infantil, férias, aposentadoria, mas na prática, nenhuma dessas leis foram aplicadas, né? Infelizmente. Mas será que foi só isso mesmo? A história muitas vezes ela é contada do ponto de vista como se tudo tivesse ocorrido pelo acaso, sendo que isso não é verdade. A Itália, por exemplo, na época estava em guerra e 75% dos funcionários, né, os operários da fábrica Cresp, onde se iniciou esse movimento, eram de origem italiana, e por isso eles tinham que ajudar a Itália através do Comitê Pro Pátria da Itália no Brasil. Eles tinham que mandar uma parte de seu salário para a Itália para ajudar no financiamento da guerra. Então esses trabalhadores que já ganhavam pouco, eles acabavam no final do mês recebendo muito menos por conta dessa guerra. Além disso, a gente tinha no ano de 1917 a alta nos preços, o que deixava os alimentos muito mais caros. Então o trabalhador ganhava pouco e ainda estava tudo caro. Foi quando, no início de junho, a greve se iniciou na Cresp, quando cerca de 400 funcionários entraram em greve parcial, pedindo, entre algumas das reivindicações, a abolição desse comitê pró-pátria para a Itália. Essa greve se estendeu pelo mês de junho, mas foi no dia 29 quando a fábrica parou mesmo, quando todos os funcionários entraram em greve. Foi um marco importante porque esse acontecimento ajudou para que outras fábricas como a Antártica também acabassem parando totalmente. E entre os dias 7 e 13 de julho, na verdade, aconteceu o acontecimento que foi o estupim, por início da greve geral. A morte de um dos líderes anarquistas, José Martínez, acabou culminando em uma comoção nacional entre os operários e acabou ajudando para que mais e mais operários de outras fábricas de outros estados acabassem aderindo a essa greve. E, bom, foi uma greve muito tensa, principalmente durante a primeira quinzena de julho, e ela acabou terminando
no dia 15, 16, mais ou menos, quando o comitê que representava os operários acabou negociando com os empresários e, pelo menos no papel, as reivindicações foram atendidas. E você sabe quais foram as características desse movimento? A greve geral de 1917 teve características próprias, mas também típicas de outros movimentos do período, que é a origem de um movimento popular de protesto contra a alta de preços, início de greves parciais localizadas nas principais fábricas, que depois se transformaram em uma greve generalizada que atingiu todas as categorias, acompanhada por manifestações, saques, motins e embates de rua no seu momento mais crítico. Esses aspectos levaram diversos militantes anarquistas a imaginar que a greve geral pudesse se transformar numa insurreição com características revolucionárias no rastro da interpretação malatestiana e soreliana da greve geral. Por outro lado, é correto afirmar que os processos de organização sindical já estavam encaminhadas havia algum tempo, quando explodiram as greves de junho na Cresp e na Antártica. Prólogo dos eventos de julho. A declaração de greve na Cresp, por exemplo, foi decidida depois de uma reunião na Liga Operária de Mooca e por ela foi coordenada. Ao mesmo tempo, era comumente reconhecido o papel de militantes e sindicalistas que havia anos que atuavam em São Paulo e que ao longo da primeira metade de 1917 tinham se empenhado a reconstituir movimentos e organizações de classe. A greve geral foi a expressão de um processo dialógico entre um movimento de reorganização dos trabalhadores paulistanos e a explosão de uma agitação de massa de reação à piora das condições de vida e de trabalho. A greve de 1917 foi um marco extremamente importante para a história brasileira, quanto também para a história de consciência de classe dos trabalhadores. Porque é possível perceber que o trabalhador, ele compreende e entende que precisa de seus direitos e ele vai em busca dos seus direitos. Então, ele vai atrás dos seus interesses como cidadão pertencente à sociedade brasileira, como também à classe trabalhadora. Então, ele começa a desenvolver esse aspecto de que, por ser trabalhador, ele pertence à classe que é a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, que se reflete na sociedade atual, só consegue direitos quando vai atrás. A gente pode perceber que mesmo as reivindicações feitas em 1917 ainda se fazem presentes na sociedade atual, onde isso é um grande problema e que é preciso ser conversado e discutido na sociedade atual. Por quê? Porque a gente vê ainda que a sociedade brasileira ainda tem trabalho infantil, o trabalhador ainda está à mercê dos grandes capitalistas que sugam a alma e a mão de obra do trabalhador com um horário acima e um preço abaixo da sua mão de obra, e que é necessário que, por mais que 1917 foi um marco, foi um estopim para que o trabalhador tivesse essa consciência, é necessário que o trabalhador da sociedade também pegue além esses reflexos de 1917 e coloquem também em prática, né? Mas foi tão importante esse movimento que influenciou também nos movimentos, né, sindicais. Então, em 1917, juntando tudo, fez também com que o trabalhador buscasse seus direitos e nasce aí também os sindicatos que têm que ser mais arduantes, que tendem a trabalhar mais em busca do direito trabalhista e também do direito à sociedade mais integrada com o trabalhador. Muito obrigada, né, pela atenção. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu, Denilson, Caio e Miguel, a gente queira passar para vocês sobre o assunto, né, que é de 1917 e que tem de assunto o trabalhador. E muito obrigada pela atenção. Sou Moisés, Caio Montenegro, Miguel da Cruz, Reisa Emmanuel Ali. Professor Gleides, curso Petróleo e Gás, turma, edição.
Grace Immanuel.